E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez para trazer mais um exercício resolvido de estatística para você, tá? Então, esse exercício, primeiramente ele pede para completar a tabela abaixo, que é essa tabela aqui, é uma tabela de distribuição de frequência, tá? Ele pede para completar só com xi, que é o valor médio ali de cada uma das classes, e a frequência acumulada. E depois ele pede para calcular a média, moda, mediana, o primeiro e o terceiro quartil e o 20º percentil da distribuição. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou começar é completando a tabela, tá? O xi é o valor médio, né? A média do limite inferior com o limite superior de cada uma das classes. Então, a gente pode colocar até aqui, né? A formulinha, deixa eu colocar aqui. Xi igual a o limite inferior da classe mais o limite superior da mesma classe divide por 2. A gente não vai fazer todos os cálculos aqui manualmente, porque nesse caso aqui é bem simples, é bem intuitivo, né? A média é entre 450 e 550 é 500. A média é entre 550 e 650 é 600. A média entre 650 e 750 é 700. Então já deu de perceber que ele está indo de 100 em 100. Como ele mantém aqui o padrão, né? Então a gente pode completar aqui de 100 em 100, certo? Então 800, 900, 1000 e por fim 1100. E a frequência acumulada. Então, a frequência acumulada pega a frequência da classe mais as anteriores. Então, a primeira é sempre igual, né? E depois você vai somando. 8 mais 10, 18. 18 mais 11 é 29. 29 mais 16 vai dar 35, 45. 45 mais 13 é 58. 58 mais 5, 63, 63 mais 1, 64. Isso aqui é bom que o último valor tem que dar igual à somatória da frequência, né? Então é uma maneira de a gente conferir, tá? Então aqui eu completei a tabela, que foi a primeira coisa que foi pedido. Bom, vamos então para o cálculo da média. Para o cálculo da média, eu vou ser esperto. Eu vou incluir uma coluna a mais aqui, ó, que é do xi fi. Essa coluna ela vai me ajudar bastante, tá? Então, como que eu faço o xi fi? É só eu multiplicar o valor do xi pelo valor do fi. Aqui eu já tinha completado, eu vou fazer só algumas como exemplo, tá? O meu xi aqui, ó, era 500, 600, 700 e assim por diante. Só para mostrar como que a gente calcula. Então, é só fazer 500 vezes 8, que dá 4.000. Depois, 600 vezes 10, que é 6.000, esqueci ali de um zero, agora sim, 6.000, 700 vezes 11, 7.700 e assim por diante, tá? Eu já trouxe aqui a tabela completinha com todos os valores. Inclusive, a somatória do xi e fi, que é bastante importante para a gente, né? Já que na fórmula da média é só fazer a somatória do xi e fi, por isso que eu já calculei aqui que fica mais fácil, dividido pela somatória do fi, que já foi dado nesse caso. Então, aqui a média vai ser a somatória do xi e fi, que é o 48.300, né? Depois eu só somei todos os valores aqui, dividido pela somatória do FI que já foi dado, 64. Vocês conferem depois, essas continhas aqui estão todas certinhas, tá? Pode ser, às vezes pode ter algum errinho de continha, mas o importante é entender como que se faz, tá? Fazendo essa divisão aqui, e já arredondando, acho que para uma casa decimal, dá 754,7, tá? Então essa é a média dessa distribuição. Bom, vamos agora para o cálculo da moda. A fórmula da moda é essa fórmula aqui, tá? A gente já vai entender por que tem um asterisco aqui. Porque a gente tem que ver qual é a classe, né, que tem maior frequência. Então a gente olha aqui, a maior frequência está no 16. Então a classe que tem maior frequência é a quarta classe, certo? Então o limite inferior, asterisco, é esse daqui, ó, desta classe. E o superior é essa daqui. A gente já fez essa conta, né? Essa aqui é exatamente a mesma conta do x da classe, certo? Então, a moda aqui a gente pode colocar direto,
é 800. Ou se você quiser, pode colocar 750 mais 850 dividido por 2. Você confere aí que vai dar 800. A moda é sempre o mais fácil de fazer, né? Vamos para mediana. Então, a formulinha da mediana é essa formulinha aqui um pouquinho mais complicada. E a primeira coisa que a gente tem que calcular é esse valor aqui para a gente ver qual é a classe que a gente vai lidar, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a somatória do FI divididos por 2, somatória do FI é 64, divididos por 2 igual a 32. Esse número é importante, porque ele vai dizer para a gente com qual classe que a gente vai trabalhar, e é por isso que tem a frequência acumulada. A gente vai olhar qual é a frequência que vai passar do 32, né? Ou chegar no 32. Então, 8 não, 18 não, 29 não, 45 sim. O que isso significa? Significa que a mediana está na quarta classe. Então, todas as contas que eu vou fazer vai ser me referindo à quarta classe. Aqui na fórmula, todo asterisco que aparece, ele se refere ao objeto aqui da quarta classe. Então, o L minúsculo é o limite inferior. Nesse caso, o limite inferior da quarta classe. Então, fazendo aqui na fórmula, né? Então, o limite inferior da quarta classe é o 750, certo? Esse valor aqui, ó, eu já calculei, que é o 32, eu vou colocar aqui, menos F maiúsculo, frequência acumulada, ante é o quê? Anterior. Então, a frequência acumulada da classe anterior, tá aqui, ó, o 29, frequência acumulada da anterior, da terceira classe. Então, ficou 32 menos 29, fecha aqui, multiplica pelo quê? O que é H? Amplitude da classe. Todas as classes aqui têm amplitude 100, ó, é a diferença entre os dois valores. Então, coloca aqui o 100 e divide pela frequência da classe. A frequência da classe está aqui, ó, 16, certo? Então, faz essa conta. Primeiro você faz 32 menos 29, multiplica por 100 e depois divide por 16. Então, isso aqui vai ficar 750, que está aqui, mais o resultado dessa conta aqui, já arredondando para uma casa decimal, já que na anterior eu usei uma casa decimal, 18,8. Então, fazendo a soma, 768,8. Esse é o valor da mediana. Vamos para o próximo item. Calcular o primeiro e o terceiro quartil. Então, ele pede para calcular dois quartis, né? O primeiro e o terceiro. Eu vou calcular, como exemplo aqui, apenas o terceiro, tá? Porque daí você consegue calcular o primeiro quartil. Beleza? Então, como eu quero calcular o primeiro quartil, o que eu faço? Então, primeiro eu pego essa fórmula aqui, igual a mediana. Ela mudou um pouquinho só. Não é dividido por 2, é dividido por 4 e tem o K. O K, ele quer dizer para qual quartil que eu vou trabalhar. Como eu quero o terceiro quartil, eu vou pegar K igual a 3. Então, substituindo ali naquela fórmula, vai ficar 3 vezes a somatória do FI, que eu já sei que é 64, divididos por 4. Fazendo essa continha aqui, o resultado vai dar 48. Então, a mesma coisa, a gente olha onde que vai passar do 48. Ó. Não está aqui, não está aqui, não está aqui, não, aqui ainda não. Aqui passou do 48, a frequência acumulada. Então, a classe que eu vou trabalhar é a quinta classe, certo? Então, eu vou substituir agora nesta fórmula aqui os valores da quinta classe, tirando a frequência anterior, né? Que daí fica na quarta. Então, substituindo aqui para calcular o meu terceiro quartil, vai ficar o limite inferior, tá aqui, 850, certo? Mais esse valor aqui que eu acabei de calcular, que é o 48, menos a frequência acumulada anterior, está aqui, ó, 45, vezes a amplitude de todas as classes aqui é 100, né, a diferença, ó, 950 menos 850 é 100, e divide pela frequência da classe, que está aqui, ó, 13. Certo? Então, a gente mantém aqui o 850 e fazendo essa conta aqui, ó, é 48 menos 45 dá 3, vezes 100, 300, dividido por 13, vai ficar 23,1, já arredondando, tá? Então, isso aqui vai dar 873,1. Esse é o valor do terceiro quartil. Lembrando que tem que calcular o primeiro quartil, certo? Isso aqui você consegue fazer. Só substituir o K por 1, vai dar um valor, procura aqui para ver em qual classe que ele vai bater e depois substitui na fórmula da mesma maneira.
Por fim, o 20º percentil. Então, é muito parecido para calcular o percentil. A gente usa uma fórmula muito parecida. Só que agora eu vou trabalhar com K igual a 20, né? E vai dividir por 100. Então, vai ficar 20 vezes a somatória da FI, que é 64, divididos por 100. Então, isso aqui vai dar 12,8. Tá? Então, a gente olha agora onde que vai passar do 12,8. Passou aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com a segunda classe. Se tivesse dado na primeira classe, o que que eu ia colocar na minha frequência anterior? Se não tem, você coloca 0, certo? Então, substituindo aqui, eu vou calcular o meu 20º percentil, P20, é o limite inferior da classe, eu estou na segunda classe aqui, então é 550, menos o valor que eu acabei de calcular, 12,8, menos a frequência anterior, frequência acumulada anterior, né? Que é 8, vezes a amplitude, que a gente já sabe que é 100 de todas as classes, vezes a frequência da classe. A frequência da classe está aqui, ó, 10, certo? Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar o 550 mais, que 12,8 menos 8 vai dar 4,8, vezes 100 e divide por 10, fica 48. Então, aqui vai dar 598. Esse é o valor do 20º percentil. Certo? Bom, então é isso aí. Se meu vídeo te ajudou, você pode me ajudar também, é só deixar o seu joinha, compartilha com a galera que está fazendo a disciplina de estatística com você, com seus colegas, e caso você não seja inscrito, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E por fim, deixa seu comentário aí, que me ajuda bastante também para subir o vídeo, beleza? É isso aí, valeu galera!